É o seguinte, Henrique Constantino, um dos donos da Gol, assinou delação premiada com o Ministério Público Federal e pela primeira vez admitiu pagamentos de propina em troca da liberação de financiamentos da Caixa para suas empresas. A delação foi homologada pelo juiz federal Valisney de Oliveira, Valisney, né, que se fala, e traz acusações contra MDBistas como Michel Temer, Gedel Vieira Lima e Eduardo Cunha. Assinada em 25 de fevereiro desse ano com a força-tarefa da Operação Greenfield, a delação é mantida sob sigilo, segundo o jornal O Globo. Constantino falou de seu relacionamento com os políticos do MDB e contou ter participado de uma reunião com Michel Temer, então vice-presidente, em 2012, na qual, segundo ele, houve a solicitação de 10 milhões de reais em troca da atuação dos MDBistas em favor dos financiamentos pleiteados pelo seu grupo na Caixa. Pelos crimes cometidos contra o banco, o dono da Gol se comprometeu a pagar 70 milhões e 700 mil reais aos cofres da Caixa. Então, mais uma delação aí envolvendo Michel Temer, Gedel Vieira Lima e Eduardo Cunha. Saiu aqui no site O Antagonista. O empresário Henrique Constantino, dono da Gol, confirmou em sua delação, homologada pela Justiça Federal, ter pago propina. Adivinha quem, Augusto Nunes? A Luiz Cláudio Lula da Silva, o Luleco, por meio de patrocínio à Liga de Futebol Americano. Pronto. A transação, segundo Henrique Constantino, foi intermediada pelo deputado federal Vicente Cândido, do PT. Lembra dele, Zé Maria, o relator da reforma política? Olha só onde é que ele estava, intermediando pagamento de propina ao filho do Lula, segundo, obviamente, o empresário Henrique Constantino, dono da Gol. Então, esse é um caso. Vamos ao segundo caso. Nessa delação, Henrique Constantino também declarou ter feito doações não contabilizadas para a campanha do ex-governador de Minas, Fernando Pimentel. Sempre ele. Nesse ano, o petista se tornou réu em 2 ações por Caixa 2, é acusado de ter recebido R$1,5 milhão de empreiteiras e do setor de transporte de Belo Horizonte e de levar outros R$3,5 milhões na campanha de 2014. Fernando Pimentel, que eu acho que eu falei para criar aqui na produção aquela vinhetinha do Parece Replay, mas não é, porque toda hora tinha um caso, virava réu. É um desses aí que a gente está dando notícias policiais quase toda semana aqui em Os Pingos nos Is. E para fechar, com chave de ouro, Augusto Nunes, Henrique Constantino, dono da Gol, disse em sua delação ter pago propina a Rodrigo Maia por meio da ABAR, Associação Brasileira de Empresas Aéreas. A informação está no anexo 7 do Acordo de Colaboração Premiada. Além de Rodrigo Maia, são citados como beneficiários, olha que time, Augusto, Romero Jucá, Vicente Cândido, Ciro Nogueira, além de Marco Maia, Edinho Araújo, Otávio Leite, Bruno Araújo e outros. O benefício financeiro, segundo ele, teria relação com a aprovação da abertura do capital das companhias aéreas a estrangeiros. Então tá aí a listinha da delação do dono da Gol, Henrique Constantino. Obviamente vai ser ponto de partida para investigações. Espero que elas já estejam avançadas para que a gente saiba logo quem é culpado, quem é inocente, Augusto. Olha, eu acho que abriram uma caixa preta que promete. Essa turma que vem puxando a comissão, que vem na comissão de frente puxando o desfile, não surpreende ninguém, mas é um elenco respeitável, né? Como você juntar como aqueles filmes que juntam assim vários atores que são chegados assim, a uma briga violenta, perseguição de carro nas ruas e tal. Você sabe que você vai ver as mesmas mercenários cenas, do Stallone, você estava na cabeça. Você vai ver as mesmas cenas, mas é uma turma de respeito. Esse elenco que você citou, você acha que uma chamada no presídio não soaria como música com essa turma toda lá? Porque não ia espantar ninguém. E os carcereiros iam achar que aquela turma estava lá, mas merecidamente, só de bater o olho. Mas o que eu chamo de caixa preta é essa história da Gol, que envolve outras companhias aéreas. No começo, na primeira da década passada, como é que é a era Lula, o que fez o Roberto Teixeira, que é o compadre do Lula, que deu o primeiro apartamento pro Lula e continua, tá metido até o pescoço nessa papelada do sítio de Atibaia e tal.
O Roberto de Oliveira, de Roberto Teixeira, ele era advogado em tudo quanto é fusão ou falência de empresas aéreas. Para quem o Zé, por exemplo, lembra, o Felipe é um jovem, mas também vai lembrar de empresas como Transbrasil, VASP, Varig, até há pouco tempo existirem. Uma empresa aérea... Voei tudo isso aí. Não é? Nunca é barata. Então, a Varig desapareceu, o VASP desapareceu, o Transbrasil desapareceu e surgiram Gol, TAM, e são as duas que nós temos hoje. Basicamente, são elas que dominam o grande mercado brasileiro. Eles não deixam a Azul entrar na Ponte Aérea Rio-São Paulo, que é a linha mais lucrativa do Brasil, etc, etc. Pois bem, o Lula foi padrinho dessas fusões, em que operava o seu advogado, e eles ganharam uma grana preta nisso aí. É preciso evitar que aconteça com esta delação, e ela vem prometendo, né? Já só nesse programa já apareceu aqui uma novidade depois de 1 hora de programa. É preciso evitar que ela se transforme numa meia delação premiadíssima, como foi no começo a do Joesley Batista. E ainda é, mas não é premiadíssima, porque eles já curtiram um pouco de cadeia e os dois voltarão à cadeia se justiça houver. Ele tem de falar desde o comecinho que aconteceu. E o filho do Lula na história já é uma aproximação muito saudável em relação ao pai. Então, chegando lá, porque o Lula tem coisas aqui, olha, dá para melhorar o prontuário do Lula e muito. Fala, Zé Maria. Olha, Felipe, este é um caso clássico aqui daquela história de que eu não sei quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. É a mesma receita, só trocam os nomes e alguns políticos, mas a história é a mesma do empresário e o poder público. Eu não sei, sinceramente, se o empresário sequestrou o poder público, né, em todos os níveis, pelo jeito, né, e trocando de integrantes dali do governo, imediatamente os empresários chegam e corrompem os novos, ou se os novos correm e vão lá atrás de achacar os empresários, né? A gente vê claramente no caso desta delação premiada, e lembrando que muita gente fala mal de delação premiada, mas a delação é uma coisa séria, não é só falar não, tem que falar, tem que dar dados, tem que dar documentos e evidências. Então, o Constantino deve ter, né, evidências e sabendo exatamente o que fala. A gente vê claramente que é um empresário querendo ganhar dinheiro com o Estado, né, distribui migalhas aos políticos corruptos, né, ladrõezinhos, e aí o que acontece? Ele ganha muito mais. Se não precisa de favores do Estado, o empresário não distribui essas migalhas, porque apesar da gente pensar que são milhões, mas para uma empresa do porte da Gol, da Odebrecht, esses milhões são, na verdade, migalhas que eles recuperam dos cofres públicos. É a história, é a mesma receita do bolo, né, da Odebrecht e de outras empresas. A gente vê isso claramente. E a impressão que eu tenho é que nós chegamos a um ponto mesmo do juízo final. Todos têm que pagar os seus pecados. Ou se paga através de cadeia, ou uma cadeia menor através de delação. Eu sugiro que chegou o momento de delação. Todos deveriam procurar espontaneamente Ministério Público e Polícia Federal e dizer, olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, e recomeçar a vida. Pagar aí, a Gol vai pagar uma devolução, que é uma devolução de dinheiro, né? Mais de 70 milhões, não é isso? Mais de 70 milhões aos cofres públicos. Isso. Não tem outro caminho. É preciso recomeçar esta relação empresa-estados, sem aí esta interferência dos achacadores e dos corruptos de plantão. Agora volta em boa hora ao noticiário político-policial o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia tá com uma pose, né, de primeiro-ministro, aprova se quiser uma reforma, se não aprova. Trata bem o Sérgio Moro se estiver de bom humor, se não, também chama de funcionário do Bolsonaro.
Agora vai ter que se explicar, né? É o que a gente dizia no começo do programa, não adianta. A Lava Jato mudou o Brasil e hoje todos são iguais perante a lei. Rodrigo Maia bota fogo na planilha de propina da Odebrecht, carrega isso nas costas e agora aparece mais uma delação que o cita. Obviamente a delação, se o sujeito diz uma mentira e ela é confirmada depois, ele pode perder todos os benefícios. Exatamente. Então vamos ver aí se o Henrique Constantino, dono da Gol, está falando a verdade. Espero que as investigações avancem e que não demore para chegar às conclusões, porque às vezes a gente fala de uma delação aqui e aí leva anos para chegar a algum resultado na justiça, como tudo nesse país. Vamos ver se vai ter um resultado mais rápido. Diga aí, Zé Maria. É isso mesmo, a delação, ela tem essa responsabilidade, é muita cadeia se a delação não prosseguir. E olha, Augusto, a gente falava há tempos atrás, se lembra? O trem partiu da estação, não tem volta, da estação. Esse trem.